Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como todos os dias nesta casa, é dias muito especial, muito importantes para a casa e para todos que aqui vêm, dia de atividades na casa. E a gente já começa a semana, a segunda-feira, que todos pensam que a segunda-feira, segunda-feira, pois para nós desta casa, segunda-feira, é dia de recomeçar, de começar tudo de novo e sempre com muita gratidão. Pois é assim que devemos começar todos os dias, todas as situações novas que temos para resolver, todas as experiências e aprendizado, tudo é um recomeço. E recomeçar sempre com muita gratidão. Aprender com o que é bom e também com o que não é tão bom, que ao nosso ponto de vista parece ser ruim, mas é o nosso ponto de vista. Talvez aquilo é necessário, que nós passe por aquilo, pois sabemos muito pouco sobre nós, sabemos muito pouco até mesmo desta vida, pois esquecemos muitas coisas que vivemos. Esquecemos porque traumatizou, esquecemos porque doeu, mesmo que a nossa mente tente o tempo todo nos lembrar que um dia tomamos café com leite quente e nos deu dor de barriga, ou que um dia alguma coisa nos aconteceu. Então, por isso, mesmo nós lembrando daquela lembrança que nos causou dor ou sofrimento, existe a energia em nós, pois cada vez que nós vamos repetir o ato, a gente lembra daquela situação, porque a mente nos faz lembrar. E essa mesma mente nos traz o tempo todo como se fosse um alerta para a dor, para o sofrimento. E isso, quando esse alerta é muito frequente e vários sinais nos causa medo. E quando temos medo, a fé é pequena. Pois quando temos fé numa casa ou num lar aonde a fé é maior, o medo, a fé entra pela porta e o medo sai pelas janelas. E principalmente ainda quando oramos. Por isso que nós sempre recomendamos o Evangelho no lar. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quando as coisas não estão boas, pode ser todos os dias. Porque o Evangelho no lar não tem contraindicação. Podemos orar todos os dias, fazer o Evangelho no lar. Quando está tudo bem, devemos orar. E quando não está tudo bem, também devemos orar. Orar, fazer o Evangelho no lar, marcar um horário, um dia, num horário que ninguém perturbe. Colocar uma jarra com água em cima da mesa e fazer a oração que nós for intuídos, que nós achar melhor de fazer. Seja ler a Bíblia, ou seja, rezar um Pai Nosso do nosso jeito. Quando fazemos isso, estamos iluminando as nossas casas. E quando temos esse horário marcado, a espiritualidade vai na nossa casa e faz a limpeza espiritual, encaminhando as energias, ou as almas que nos rodeiam, ou aquelas que precisam de ajuda, e aquelas que às vezes nem sabem que precisam de ajuda. A espiritualidade tem aquele horário de passar na nossa casa, que é o horário do Evangelho, e vem nos iluminar naquele momento em que fizemos a nossa oração. Eu
acolhe os necessitados. No começo, quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar, é meio difícil. A gente esquece, chega a gente. Às vezes a gente não consegue, dá um mal-estar na hora de orar. Mas temos de ser persistentes e temos de orar. Aí é que nós temos de fazer o Evangelho no lar. Casa que faz Evangelho no lar, quando a gente diz assim, mentaliza a sua casa, essa casa é pura luz. Porque ela se ilumina, ela vai se purificando, ela vai limpando as memórias, principalmente casas antigas, elas vão limpando as memórias, porque a oração, ela vai mudando a energia do ambiente e das pessoas que lá estão. Esse Evangelho no lar e esse Evangelho segundo o Espiritismo, se não fazemos o Evangelho no lar todos os dias, também podemos fazer assim. Pintou uma situação, ficamos meio, parece que nos desarmonizou. Abrir o Evangelho e ler. Ler uma leitura. Quando você lê a leitura, você vai pensar, parece que é para mim esta leitura. Era isso que eu estava precisando ler agora. Então eu recomendo sempre o Evangelho. Nós recomendamos nesta casa sempre o Evangelho. Enquanto, ao invés de nós ficar preocupados com isso ou com aquilo, enquanto a gente está lendo uma palavra, a gente está se iluminando, está limpando nosso campo. Com isso, as preocupações também vão se afastando, porque a gente vai ficando mais confiante, porque aquela palavra que lemos nos reforça. Está ali o que nós precisamos ouvir. E podem, vocês acreditar ou não, vocês vão abrir aonde vocês precisam ouvir, aonde vocês precisam ler. A oração. E ainda vivemos muito por repetição. Repetimos. O Pai Nosso, quantas milhares de vezes que já oramos o Pai Nosso. E ainda não conseguimos viver a palavra do Pai Nosso. E muitas palavras do Pai Nosso que só falamos. E não colocamos em prática ainda. Pois nós aprendemos por repetição. Nessa casa temos também vários mantras por entender que é repetindo. E às vezes nem estamos ainda colocando em prática, mas a gente começa a repetir. E vai dizendo. Quando a gente vê, aquilo já está sendo aceitável na consciência da gente e também já está vivendo aquilo, já está recebendo aquelas bênçãos. Porque a repetição faz com que nós memorize, grave e comece a afastar de nós aquela mente só do sofrimento, só da dor, só do medo. E começa a reforçar a nossa fé. E repetição positiva. Pois se nós ficarmos repetindo sempre negativamente também, vai cada vez fortalecendo mais a negatividade em nós. Sabemos do quanto as palavras têm força, do quanto o nosso pensamento é força criadora, do quanto nós pensar positivo nos conecta com a fonte, pois temos de falar, ouvir, pensar e agir tudo de acordo. E às vezes falamos uma coisa, agimos de outra forma, pensamos de outra maneira, e aí fica complicado, porque a nossa vibração oscila muito. Nós não temos um foco, um objetivo. Por isso que temos que ter o foco, para poder encontrar a nossa missão. Quando encontramos a nossa missão, tudo facilita para nós. Muitas bênçãos chegam até nós. A saúde também melhora. Enquanto nós não estivermos na nossa missão, nós perecemos.
Às vezes não entendemos por quê. Mas por quê? Que missão é essa? Posso dizer para vocês que é a caridade. É a caridade. É olhar para o próximo como o divino. É viver aquilo que Jesus ensinou. Fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não sermos caridosos no nosso olhar, no nosso ouvir, e também muitas vezes até com coisas físicas, comida, roupa. Muitas vezes temos de fazer, sim, a caridade. Tanto que quando não está muito bem também as coisas, é só a gente pegar, quem tem muita diabetes, começa a doar açúcar. Doa, faz caridade. Daqui a pouco vai ver que isso está melhorando. E muitas outras coisas. Fazer o que o médico manda, mas também lembrar de fazer a caridade. Quando queremos muito que as pessoas nos escutem, só nos fazer a caridade de escutar. E muitas outras vêm aí. Caridade é tirar o tempo para o próximo. Jesus ensinou isso para nós. E nós não queremos muito ainda. Somos resistentes, né? Pelo hábito que a gente deixou nos levar. Fomos criados de forma de olhar só para nós muitas vezes. De ter pena de nós, achar que trabalhamos muito e que aquele que não tem, às vezes é um vagabundo. Pois é, essa caridade também não pode julgar. Quando temos sobrando, podemos sim dividir com quem não tem. E eu posso assegurar que podemos tirar a última unidade, seja do que for, de nós para doar para alguém. Aquilo multiplica, volta para nós multiplicado. Todas as vezes que ouvimos alguém, sempre terá muito mais pessoas para nos ouvir. Quando falamos uma palavra amável para alguém, encontraremos quem falará para nós. Pois o semelhante atrai semelhante. E quando doamos algo, também recebemos multiplicado. Nunca falta. Porque caridade, ela multiplica, ela traz de volta. Vamos pôr em prática aquela lei do dar e receber. Dar e receber. Não é só dar e nem só receber. É o dar e receber. É duas vias. Por isso que tudo que sai de nós retorna para nós. Se sair palavras amáveis, retorna para nós palavras amáveis. Devemos mandar para o universo exatamente aquilo que queremos para nós. E não tanto faz, que se lasque agora. O universo traz de volta. Tudo que nós enviar retorna para nós. Temos que ser objetivos no que queremos. Temos de falar e fazer. Não podemos só falar e na hora de agir, não agir. Devemos evitar de prometer para as pessoas e não cumprir. Devemos evitar de marcar um horário e não estar naquele horário. Pois estamos roubando o tempo da pessoa que ficou nos esperando. Deixamos a pessoa esperando por nós. Marcamos às 7, chegamos às 7h10, 7h12, pois roubamos o tempo. A pessoa estava lá às 7 nos esperando. Devemos evitar de fazer certas coisas sem pensar muitas vezes, achando que não tem nada a ver.
Pois tem. Tudo que sai de nós retorna para nós. Aí um belo dia alguém atrasa conosco, marcou e não vem, aí nós ficamos indignados. Muitas coisas em nós temos ainda de corrigir. E queremos um governo maravilhoso, queremos falar mal do governo, pois a gente também ainda tem muito a se corrigir. Muito. E o principal é não julgar e não criticar. Aceitar as pessoas como elas são. Mesmo que elas se atrasem, elas estão fazendo para elas. Quando a gente era criança, a gente ouvia dizer assim, quando uma pessoa estava perdido, errando, né? A gente ouvia alguém dizer assim, esse está fazendo a cama para deitar. Porque cada um, o que o outro faz não deve nos incomodar, pois a pessoa está fazendo a cama para ela deitar. Porque tudo que sair de nós retorna para nós e para as outras pessoas também. Ninguém dá o que não tem. Se sobra amor em nós, vamos dar amor para as pessoas. E às vezes queremos que as pessoas saiam dando amor. Mas se elas não têm amor no coração delas, elas não vão doar amor. Elas vão doar exatamente o que está sobrando nelas. Que bom quando é amor, pois já reconhecemos o amor, conhecemos o amor. Sabemos o que é o amor fraterno, sabemos o que é o amor divino. A partir do momento que nós viemos a uma casa espírita, nós já estamos praticando também. Não que isso seja suficiente, mas nós já estamos praticando a caridade e estamos reforçando em nós o amor divino, a fé. Estamos refletindo sobre, estamos olhando para dentro de nós e pensando quem realmente nós somos. Pois depois de ouvir palavras como esta, faz com que a gente pense. Normalmente a gente lembra que conhece alguém que precisava estar aqui ouvindo esta palestra. Pois eu tenho que informar a vocês que quem tem que ouvir isto somos nós. Por isso que nós estamos aqui. É para nós. E até podemos dividir com as pessoas que nós sabemos que vai fazer bem para elas. E que elas estejam receptivas, porque nem sempre terá o mesmo efeito. Muitas vezes tem pessoas que ainda não vai saber receber aquelas palavras. Elas vão achar que a gente está dando lição de moral. É só uma reflexão. É só uma forma de pensar, de refletir, de olhar para dentro de nós, olhar ao nosso redor. Enquanto nós fazemos isso, a nossa luz se expande, pois somos luz. E expande não só aqui, que luz maravilhosa que tem aqui, mas nós levamos junto conosco para a nossa casa, para os nossos familiares, e aqueles que vieram conosco até aqui, as nossas companhias espirituais, também receberão a luz. Gratidão por isso. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por tudo e todos que vêm até nós. Gratidão por essa casa. Gratidão aos mensageiros. Gratidão a cada um de vocês que aqui está. Gratidão com muita alegria e felicidade. Que assim seja, assim é e assim será.